Hoje nós vamos falar sobre um item do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao Próximo como a si mesmo. E o tema de hoje é este aqui: dai a César o que é de César. Nós vamos encontrar na época do Cristo que o Império Romano, um dos maiores impérios da história do mundo, ele cobrava altos impostos do povo judeu. E o povo judeu se rebelava contra essa cobrança abusiva de impostos. E certa feita, chegaram a Jesus algumas pessoas, fariseus e soldados herodianos, para questionar o Cristo sobre isso. E nós vamos ver que eles queriam fazer da cobrança de impostos um problema religioso. E Jesus, ele sabendo de que tudo que ele falava poderia ser um motivo de perseguição, poderia ser um motivo de contenda, ele era muito precavido nas suas respostas, principalmente desses questionamentos que vinham dos fariseus. Então nós vamos encontrar os fariseus e os herodianos perguntando a Jesus: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nós homens não consideras as pessoas. Nós vamos ver que eles começam a ter esse questionamento e perguntam, então, dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É permitido a nós pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Se o Cristo respondesse, deixar de pagar os impostos, ele seria entregue aos soldados de Herodes. Estava criado um problema político. Ele estaria criando e estimulando uma revolta contra o Império Romano. E era justamente isso que eles estavam querendo. Jesus, porém, que conhecia a malícia dos fariseus, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? E aí eles responderam: de César. Então observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós vamos encontrar nessa mensagem que está no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar que o Cristo falava com uma lição dessa em generalidades, mas ele procurava sempre dar uma conotação espiritual nas suas respostas. Então, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele coloca em primeiro lugar que todos nós, como na época dele, as pessoas, todos nós temos as nossas obrigações civis. Todos nós temos os nossos impostos, não adianta querer lutar se é muito, se é pouco, se em outros países nós vamos encontrar também impostos. Nós vamos ver que nós temos as nossas obrigações. Portanto, esta obrigação que o Cristo falava era uma obrigação civil, uma obrigação de todos nós, que era o tributo que os romanos cobravam dos judeus. E dar a Deus o que é de Deus, ele estava tentando mostrar que nós também temos as nossas obrigações espirituais e que nós não devemos misturar as coisas.
Nós devemos ser justos, devemos ser honestos para com tudo aquilo que nós fazemos, utilizando-se das nossas funções, utilizando-se da nossa condição, utilizando da nossa posição onde quer que estejamos, fazendo com que haja honestidade, com que haja ética, com que haja moralidade, mas nós precisamos também entender que as coisas espirituais são aquelas que realmente nos elevam. E nós não devemos, de forma nenhuma, fazer as coisas de uma forma revoltada ou de uma forma desonesta. Então, a resposta do Cristo com relação aos impostos mostra que as pessoas têm incumbências de ordem material. Todos nós as temos. Mas nós temos obrigações espirituais. É dar a Deus o que é de Deus. Então nós precisamos ter uma vida vivida, uma vida de relacionamento, uma vida onde nós estamos submetidos às leis humanas, mas nós precisamos sentir também que todos nós temos as nossas obrigações espirituais e estamos submetidos a leis divinas. Se eu corromper esta aqui, eu estarei assumindo débitos também para com as obrigações espirituais. Nós precisamos entender que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que condena todo prejuízo moral, material causado aos outros e indica como regra de convivência o respeito aos direitos de cada um, como cada um quer os seus direitos respeitados. Em 1948, nós vamos ver que a Organização das Nações Unidas, logo após a Segunda Guerra Mundial, coloca a Lei dos Direitos Humanos, mostrando a igualdade que deve haver entre as pessoas submetidas às leis de onde elas vivem. Então nós precisamos ver que todas as vezes que nós estivermos contra essa legislação humana, nós estamos assumindo débitos pela nossa desonestidade. Estaremos assumindo débitos para com a lei divina por causa da nossa imoralidade ou por causa da nossa falta de ética no relacionamento interpessoal. Assim, Kardec continua aqui, estende-se então ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, que faz parte das nossas obrigações espirituais, onde nós devemos semear o amor, devemos semear e mostrar a importância do respeito que deve acontecer no relacionamento familiar, termos o carinho, termos o equilíbrio, a sinceridade, estimularmos a esperança e buscarmos a felicidade. Isso nós podemos fazer dentro do nosso lar, dentro da nossa família, e é justamente isso faz parte das obrigações espirituais. Mas não para somente aí a obrigação espiritual de cada um de nós. Nós também precisamos ter todo este cumprimento de deveres para com a sociedade, onde nós vamos realmente ter a gentileza, respeitar o limite do próximo, sermos solidários, termos o bom senso, fazermos com que a honestidade, a sinceridade, a paciência, a bondade façam parte da nossa vida de relacionamento interpessoal, fora da família, onde nós estivermos, e aí nós vamos ver que podemos realmente ser importantes e podemos estimular valores morais e fazer com que as pessoas possam enxergar em nós alguém que estimule, alguém que motive, alguém que pelo menos crie um ponto de interrogação na cabeça deles de por que nós somos assim.
Qual seria a diferença de nós espíritas para com as pessoas de outras religiões? As outras religiões não têm valor? Não, todas elas têm muito valor, porque as religiões nos religam a Deus. No entanto, nós espíritas, nós somos muito mais responsáveis por tudo aquilo que fazemos por causa do grau de esclarecimento que temos, de que somos espíritos que viemos de experiências muitas vezes desastrosas e temos a oportunidade hoje de reconstruir, quer seja no relacionamento da família, quer seja no relacionamento no trabalho, ou com todos aqueles com quem nós convivemos fora desses ambientes. Precisamos entender esta responsabilidade. E é uma cobrança que realmente vem sobre nós espíritas, porque quando nós somos, ou quando temos a faixa de espíritas, temos ali, sou espírita, as pessoas cobram muito. Como agora há pouco, um amigo chegou para mim para comentar um fato que aconteceu, e seu filho de 4 anos, que observou uma conduta dele com um animal que havia feito uma grande arte na sua casa, e o filho foi para a mãe e falou o quê? Mamãe, o papai fez tal coisa com a pretinha, mas vocês me ensinaram que nós não devemos maltratar os animais. Vejam, uma criança de 4 anos. Então são coisas que nós precisamos entender que nós somos responsáveis. Somos responsáveis por tudo aquilo que nós espelhamos, por tudo aquilo que nós mostramos, as nossas intemperanças. Quantas vezes nós não caímos aí na armadilha da intemperança? Quantas vezes nós não caímos nessas ciladas de questionamentos maliciosos? Quantas vezes nós não erramos, mas nós espíritas precisamos entender, podemos errar? Até podemos, não deveríamos, mas até podemos errar por nossa imperfeição. No entanto, eu tenho a obrigação de me recuperar assim que for despertado do meu erro. Pedir a desculpa, como esse pai falou, não, meu filho, eu já pedi a desculpa para a pretinha. Como se a cachorrinha tivesse entendido. E a criança, então, ficou conformada com tudo aquilo. Então, veja, uma criança. É um pequeno exemplo que está na nossa vida diária, está na nossa vida cotidiana. Então, nós somos observados, muito. E que nós possamos entender que nós temos as nossas obrigações civis, mas nós temos, acima de tudo, as obrigações espirituais, as obrigações com as leis divinas. Se nós infringirmos as leis civis, com certeza nós teremos repercussões que vão trazer consequências em vidas futuras para nós. Se nós infringirmos as leis divinas, com certeza nós teremos também reflexos. Então nós precisamos buscar o quê? Buscar errar menos. E erra menos quando nós entendemos que o Cristo respondeu em mais um questionamento: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amas a ti mesmo. Que todos tenham muita paz.